E aí, minha gente, como é que vocês estão hoje? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre algo que as pessoas reportam muito pra mim. Sejam as pessoas que estão me procurando pra melhorar o inglês delas, ou sejam pessoas que descobrem que eu sou professora de inglês, que é basicamente o quê? O aluno que tá ali naquele inglês intermediário, mas tem muita dificuldade de entender áudios, seja vídeo, vídeo no YouTube, filmes, séries, podcasts, etc. Tudo aquilo que não tem legenda. O que as pessoas reportam é o seguinte: elas entendem, quando elas leem o que está sendo dito, elas entendem porque elas sabem o vocabulário, mas elas não conseguem entender o áudio. Isso é algo que é muito comum de acontecer, principalmente se você pratica o listening de forma não ativa e se você não pratica o speaking com muita frequência. Então você que já tem um bom conhecimento de inglês, esse vídeo é para você que precisa muito melhorar o seu listening. Assistir filmes, séries, vídeos no YouTube sobre assuntos que você gosta é uma estratégia incrível para você estudar inglês. Primeiro, porque você vai ter a motivação de estar estudando. Você não vai estar estudando algo, aqueles vídeos chatos que você não gosta. Você vai estar usando um assunto que é do seu interesse. E isso vai te dar um gás maior para você estudar. Mas assistir essas coisas sem prestar muita atenção é onde está o problema. Você precisa praticar a escuta de uma forma ativa, realmente prestando atenção no que a pessoa do outro lado da tela está falando. Inclusive, não tem problema nenhum você começar colocando a legenda em inglês. Isso porque você vai identificar as palavras que estão sendo faladas, você vai estar lendo a legenda e prestando atenção nos sons que a pessoa está produzindo para poder comunicar aquela palavra. Então você vai fazer a ligação. Essa palavra eu pronuncio dessa forma, essa frase eu pronuncio desta forma. E já que você vai estar ali prestando atenção, o que você vai fazer? Você vai ter um caderno de anotações onde você vai anotar palavras, expressões e etc. que você não conhece ou aquelas que você acha que você vai ter dificuldade de pronunciar. E aí depois você vai praticar essas palavras que você anotou, essas expressões que você anotou de uma forma isolada, num outro dia. Outra coisa que você precisa fazer é praticar a fala. Sim, a fala. Quando você fala, você faz com que você se ouça falando. E o seu cérebro consegue assimilar de uma forma muito mais fácil os sons que aquelas palavras emitem. E com isso, além de você praticar a sua pronúncia, você também vai estar ajudando o seu cérebro a praticar o seu listening, porque você vai ter mais familiaridade com aquilo que está sendo falado. Inclusive, por isso que é muito importante você consumir não apenas conteúdos de pessoas que são nativas, mas também de não nativos. Isso porque o inglês hoje, a grande maioria das pessoas que falam esse idioma são pessoas que não nasceram falando inglês, que elas não cresceram falando inglês, elas aprenderam inglês com o tempo. E você pode praticar tanto a escuta ativa quanto a prática da fala. Eu mesma faço isso o tempo inteiro. Sempre que você estiver assistindo um filme ou assistindo um vídeo, você pode ir repetindo algumas frases durante o processo. Por isso, inclusive, que é interessante você ter a legenda em inglês quando você estiver assistindo a esses vídeos. Você pode ou escolher frases aleatórias, frases que você bate o olho e fala, não sei se eu consigo pronunciar isso, ou você pode escolher frases que tenham relação com alguma estrutura gramatical, com algum contexto que você prefira, que você esteja estudando naquele momento. E claro, o ideal é que você faça isso com bastante constância. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Esse problema de não conseguir identificar as palavras quando elas são ditas numa frase, acontece porque é o seguinte: quando a gente fala uma frase, independente do idioma, quando a gente fala frases, essas palavras, quando elas são colocadas juntas, elas fazem sons extras. Por isso que é importante a gente sempre praticar palavras em frases, porque quando elas estão sozinhas, a gente tem o som puro daquela palavra. Quando ela é colocada numa frase, o que acontece? Se você não está falando pausadamente, o que vai acontecer?
As palavras, quando elas se juntam, elas produzem sons extras. E são esses sons extras que confundem as pessoas na hora de praticar o listening, na hora de entender o que a outra pessoa está falando. O nome desses sons extras que cada palavra faz quando se junta uma a outra se chama linking sounds. Mas não adianta querer pensar assim, a palavra quando junta o A com B no nananã vai fazer o som tal. Não adianta, porque isso vai fazer com que o estudo do idioma fique muito cansativo. O seu cérebro sozinho consegue identificar esses padrões conforme você vai tanto estudando o listening de forma ativa, quanto praticando o speaking. Agora que você já sabe o que você pode fazer para melhorar o seu listening, vamos entender como que acontece todo esse processo no seu cérebro. Existem várias partes do seu cérebro trabalhando em conjunto para entender o que a outra pessoa está falando. Bom, primeira parte, ele precisa reconhecer os padrões sonoros. Então, enquanto a outra pessoa está falando, ele está tentando reconhecer os sons daquelas palavras que estão sendo ditas. E aí aqui entra justamente os linking sounds. E aí depois que ele encontra esses padrões, vem a parte em que ele processa os fonemas. Então aqui ele começa a entender, a processar a pronúncia das palavras. E aí aqui a gente tem um problema, porque no português a gente fala da maneira como a gente escreve. No inglês, nem sempre é assim. As palavras são pronunciadas muitas vezes de uma forma muito diferente do que elas estão escritas. E aí aqui que às vezes a gente acaba tendo um pouquinho de problema. Por isso que é muito importante saber como que pronuncia as palavras. E aí vem então, depois que ele reconheceu os padrões sonoros e entendeu ali a pronúncia das palavras, o que ele precisa fazer? Ele identificou o som que a palavra faz, ele identificou a palavra e agora ele vai buscar dentro da caixinha da sua cabeça a palavra que foi falada pela outra pessoa. Então ele vai buscar aquela palavra dentro da sua memória. E aí, conforme a pessoa vai falando, ele vai colocando aquilo em contexto e vai entendendo o que a pessoa está falando. Então é um todo de um processo. E como eu falei, são várias partes do cérebro funcionando no mesmo momento para poder entender aquele discurso. Inclusive, se você estiver com medo ou se você estiver nervoso, nervosa por estar conversando com uma pessoa em um outro idioma, a gente ainda tem uma outra parte do cérebro que entra aqui e essa parte acaba fazendo tudo ficar ainda mais difícil. Mas se você tem medo de se comunicar em inglês, vou colocar aqui um vídeo em que eu já falei sobre isso aqui no canal. Então assiste ele para você melhorar esse medo, essa angústia que você tem de falar inglês. Aprender inglês pode até ser um caminho longo, mas ele não precisa ser um caminho difícil. Ele vai ser muito mais fácil quando você entende como desenvolver melhor a habilidade de falar inglês. Então, se você quer melhorar o seu listening, você precisa praticar o listening de forma ativa e também, muitíssimo importante, praticar o speaking. E, obviamente, fazer isso com bastante constância. Se você quer saber mais como melhorar o seu inglês, como você consegue criar um planejamento de inglês, como você consegue não desistir, consegue se manter no estudo de inglês, me segue lá no Instagram que eu tô sempre conversando com a galera sobre esses assuntos e aí você pode tirar a sua dúvida. O link vai estar aqui na bio.